Eu sou o professor Cristiano e hoje nós vamos fazer a correção da semana 3 do PET complementar. Então vamos lá. Primeira questão. Número 1. Sendo y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero e x pertencente aos reais, considere delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Não haverá a interseção do gráfico com o eixo x quando? Então vamos prestar bastante atenção. Eu coloquei até aqui em azul as opções que tem. Toda vez que você resolve uma equação do segundo grau, né, você iguala, resolve o delta, né? Quando você acha o delta positivo e você continuar fazendo a equação, você vai encontrar dois resultados diferentes. Então, quando o delta é maior que zero, temos duas raízes reais, ou seja, o gráfico corta o eixo em dois pontos, que é o x1 e o x2. Quando você resolve a equação e o delta dá igual a zero, a gente fala que nós temos uma raiz real. Em alguns casos, a gente pode falar que tem uma raiz dupla. Ou seja, o gráfico corta o eixo x em um ponto. Agora, quando o delta dá negativo, a gente não consegue achar a raiz real. Ou seja, o gráfico não corta o eixo x. Então, ó, não haverá interseção do gráfico com o eixo y quando delta for menor que zero. Pronto, a primeira questão está pronta. Vamos passar para a segunda. Pessoal, para continuar a segunda, considere a função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Responda as questões 2, 3, 4 e 5. Então, essa equação vai servir para a questão 2, 3, 4 e 5. Para essas quatro questões seguintes. Os zeros, ou raízes de uma função do segundo grau, são os valores de x que anulam a função. Isto é, f de x igual a zero. Sendo assim, calculando os zeros ou raízes da função acima, encontraremos... Então, pessoal, basta resolver a equação. Vai igualar a zero, vai igualar a x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Olha lá. Então, pessoal, vai igualar a zero e vai resolver a equação. Primeiro, vou tirar os dados. Qual o valor que está acompanhando o x ao quadrado? Lá? É o valor 1, porque é 1x ao quadrado. Então, o a vale 1. O b é o valor que acompanha o x lá, é menos 4. E o c é o termo independente, aquele que não tem letra, é 3. Então, vou aplicar a primeira fórmula. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E vamos substituir. Delta é igual. Se temos b ao quadrado e o b é menos 4, então vai ficar menos 4 ao quadrado. É bom tem que colocar parêntese. Menos 4 da fórmula, vezes o a, que é 1. Olha lá, o a é 1. E vezes o c, que é 3. Então, delta é igual a 4 ao quadrado. 4 vezes 4. Não importa o sinal que tiver aqui. Vai ficar positivo. Agora, o resto da conta. Menos 4 vezes 1 vezes 3. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 3 é 12. Como só tem um sinal de menos, vai ficar menos. Então, o delta vai dar 4. Vamos passar para a segunda fórmula. X é igual a menos b ao quadrado. Perdão. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. Então, o x vai ser igual. Se aqui é menos b, então vai continuar o menos aqui embaixo. Ó. E tem o outro menos da letra b. Então, vai ficar menos 4. Mais ou menos raiz de delta, que é 4. O a vale 1, então é 2 vezes 1. Então, x é igual a 4, porque menos multiplicado por menos é mais. Raiz quadrada de 4 é 2, então mais ou menos 2. E 2 vezes 1 é 2. Então, simplificou dessa forma aqui. Agora eu vou encontrar duas respostas. O x uma linha e o x duas linhas.
Então, vamos lá. O x1' eu vou fazer primeiro de menos. 4 menos 2. 4 menos 2. Dividido por 2. Dividido por 2. 4 menos 2 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Então, o x1' é 1. x2' vai ser com a conta de mais. 4 mais 2. Dividido por 2. Que vai dar 6. 6 dividido por 2 é 3. O que quer dizer esse 1 e esse 3? Quer dizer que se eu fosse fazer um gráfico, uma parábola, esse gráfico ia cortar o x no 1 e no 3, que são as respostas, os zeros da função. Pessoal, dando continuidade aqui, vamos passar para a questão número 3. O vértice V menos B sobre 2A e menos delta sobre 4A da parábola é o ponto de máximo ou mínimo da função. O vértice da parábola descrita pela função acima está representado no item. Então, pessoal, primeiro a gente vai achar o x-vértice, que é menos B sobre 2A. O menos vai continuar. O B, a gente fez anteriormente, é menos 4. Então, menos 4 dividido por 2 vezes 1, que é 2. Menos 4 vai dar mais 4. 4 dividido por 2 é 2. Então, o x-vértice é 2. Aqui ficou um erro, pessoal. Aqui é y-vértice. Então, o y-vértice é menos delta sobre 4A. Então, o delta eu fiz anteriormente, na questão anterior, olha lá, ele é 4. Então, aqui vai ficar menos 4 dividido por 4 vezes A. Então, vai ficar menos 4 dividido por 4 vezes o A vale 1, 4 vezes 1 é 4. Menos 4 dividido por 4, menos 1. Então, a resposta que contém 2 e menos 1 é a resposta da letra B. Lembrando que não pode ser menos 1 e 2. Sempre o x vem primeiro do que o y. Questão número 4. O ponto de interseção da curva com o eixo y se dá no ponto. Então, o ponto de interseção de uma função do segundo grau, parábola, com o eixo y é sempre o valor de c. Então, pessoal, o valor de c, aqui, olha, é 3. 3 é o valor de c. E sempre, pessoal, o x, quando você acha o valor de c, o x é sempre 0. Então, se o x é 0 e o y é 3, porque corta no 3, a resposta correta vai ser letra A, 0,3. Questão número 5. O gráfico da função está representado no item. Então, pessoal, antes de continuar, a gente deve analisar essa questão. Nós fizemos lá anteriormente que achamos o x1 e o x2 igual a 1 e 3. Como o x1 é igual a 1 e x2 é igual a 3, então a parábola corta o eixo x nos números 1 e 3. Então, pessoal, olha, essa parábola está cortando no 1 e no 3. Essa está cortando no menos 3 e menos 1. E essa está cortando no menos 3 e menos 1. Então, já vou descartar a letra B e a letra D. Então, ficou entre a letra A e a letra C. O ponto de interseção da função da parábola com o eixo y sempre é 3. Nesse caso aqui, por que é 3? Não é sempre é 3. Coloquei sempre, mas sempre por causa dessa situação. Ó. Porque o valor de C aqui é 3. Então, aqui embaixo, vai ter que cortar no 3. O único que está cortando no 3 é a letra A. Mas também eu poderia olhar o vértice. O vértice é 2,1 lá. 2,-1, perdão. Outra coisa que eu poderia olhar é a concavidade da parábola. Como a função aqui, o x é positivo, a parábola é voltada para cima. Então, só sobrou essa alternativa, letra A. Então, corrigi todas as atividades. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, estou